Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 35. Livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, fica logo aí depois do índice, é fácil de encontrar. Se você está usando uma Bíblia digital, livro de Gênesis, capítulo 35, a partir do verso 15. Vamos estudar um pouco sobre Benjamim, ou sobre a história de Benjamim, capítulo 35, a partir do verso 15. Quem abriu, diga aleluia. A Bíblia diz assim: Jacó deu o nome de Betel ao lugar que Deus tinha falado com ele. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. Enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. A palavra Benoni significa filho da minha aflição. Significa aflição, ela por causa das dores, da dificuldade que ocasionaram aí a sua morte. Ela morreu depois daquilo. Ela vê a criança antes de morrer e dá o nome do filho de aflição. Seu pai Jacó, que já tinha sofrido um pouco na sua vida por causa do nome, por causa daquele estigma, daquele rótulo que ele tinha recebido, ele não concorda com aquilo e dá o nome do filho algo diferente. Ele dá o nome do seu filho de Benjamim, que significa filho da promessa, filho da mão direita. A mão direita, de acordo ali com aquela sociedade, de acordo com alguns escritos rabínicos, indicava a mão direita do Senhor, a boa mão do Senhor, a poderosa mão do Senhor. Eu gosto da tradução da Bíblia, a Mensagem, que coloca Benjamim como a tradução de Benjamim como filho de uma boa sorte. Mais um pouco de contexto. Se você se lembra, nós estamos falando de Jacó. Jacó foi um dos patriarcas ali do Antigo Testamento, neto de Abraão, filho de Isaac. Jacó, que a Bíblia fala que Deus escolhe para que o nome dele seja transformado, e o nome de Jacó passa a ser Israel, por causa de uma palavra do Senhor, nome que dá nome à nação de Israel. Foi Jacó que teve ali os seus 12 filhos, 12 que se tornaram as 12 tribos de Israel, da nação de Israel. E através deles, através da nação de Israel, que veio anos mais tarde, ninguém menos do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia fala que neles seriam benditas todas as nações da terra, e até hoje nós somos abençoados por causa daquilo que Deus nos trouxe através de Israel. Foi através de Israel que o nosso Senhor e Salvador Jesus veio, foi através de Israel que todos ali que escreveram a Bíblia vieram, os patriarcas, os apóstolos, e até hoje somos abençoados através disso. Mas se você se lembrar da história, Jacó foi um pouco diferente do seu pai e do seu avô. Abraão, até hoje nós
conhecemos e reconhecemos que ele foi o pai da fé. A Bíblia fala que pela fé todos nós somos da descendência de Abraão, de tal modo que as bênçãos de Abraão, elas são acessíveis a nós, por causa da fé, porque hoje temos a mesma fé de Abraão. Abraão foi tão usado por Deus e foi tão ousado em obedecer a Deus, saiu de uma terra confortável, saiu de uma terra agradável, de muita prosperidade humanamente falando, por uma terra distante, por uma terra incerta, que a Bíblia fala que Deus ainda lhe mostraria. A Bíblia fala que mesmo depois da sua velhice, ele ainda cria que ele poderia ser pai através de Sara, sua mulher. Só que ambos já tinham quase 100 anos de idade e, naturalmente falando, não podiam ter filhos. Mas Deus, de uma maneira sobrenatural, ele faz aquilo que o ser humano não podia fazer e traz Isaque até Abraão, mesmo na sua velhice. A Bíblia fala que, por sua vez, Isaque também foi um grande homem. A Bíblia não dá muitos relatos sobre Isaque, mas a Bíblia mostra que Isaque foi um filho da velhice de Abraão, alguém que foi desejado pelos seus pais por toda uma vida, e quando nasce ele é tratado como tal, como pais que o desejaram, como os pais que já eram muito de idade, trataram Isaque provavelmente como um avô trata o seu neto, com muito carinho, com muito amor. Não foi por coincidência que a Bíblia fala que Isaque foi casar só com 40 anos de idade. A Bíblia fala que Isaque, dos três, Abraão, Isaque e Jacó, foi o único que não saiu de Canaã, não saiu lá da região de Israel, a terra que Deus tinha prometido a Abraão. Deus falou muito com Isaque, Deus operou muito através da vida de Isaque, mas a Bíblia mostra Isaque como alguém que foi, aí trazendo para o nosso jargão, uma pessoa certinha, que não aparecia muito. A Bíblia fala que Isaque, ele gerou Jacó, ele teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú, dos gêmeos, ele foi o que saiu primeiro da barriga, então ele tinha o direito de ser primogênito, uma grande coisa ali naquele contexto sociocultural, tinha direito da bênção do pai, tinha direito de porção dobrada da herança. Mas a Bíblia fala que quando Jacó ele nasceu com um detalhe interessante, ele nasceu segurando o calcanhar de Esaú, como que se ele estivesse pedindo passagem, como que se ele quisesse ter nascido primeiro, como que se ele quisesse ter as bênçãos do primogênito. E por causa daquela cena, a sua mãe e os seus pais lhe deram o nome de Jacó, que significa aquele que quer trapacear, o enganador, o traiçoeiro, aquele que quer uma posição que não é a sua. E Jacó, ele recebe já aquela palavra, ele recebe já aquela herança, e ele vivencia aquela realidade grande parte da sua vida. Ele luta para ter algo que não é seu, ele vive como um enganador, como um traiçoeiro, e sofre sérias consequências por causa disso. Eu costumo falar que se Abraão era esse pai da fé, se Isaque era esse camarada que parecia ser aquele certinho, que não aparecia muito, não cometia muitas gafes, não cometia muitos erros, Jacó para mim representa aquele trapalhão, que cometeu muitos erros, que pisou muito na bola. E é interessante porque quando você vê no Antigo Testamento, por várias vezes nós vemos a expressão que o Deus de Israel foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu não sei se você se sente aí um pai da fé como Abraão, se você se sente um Isaque, aquele camarada certinho, ou se você se sente aí um Jacózão da vida,
Deixa eu te lembrar algo, o nosso Deus é tão amoroso, que Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, e Ele permanece sendo o Deus de Jacó, Ele não desiste de Jacó. A Bíblia fala que depois que Jacó ele cometeu o pior erro da sua vida, ele enganou o seu irmão mais velho, e ele roubou para si o direito do seu irmão de primogenitura por 2 ocasiões. Uma quando Esaú estava com fome, depois ali de um dia difícil, precisava comer, e Jacó tinha feito um prato de lentilha, e naquele impulso Esaú, ele queria comer, e Jacó, muito esperto, ele disse: só vou deixar você comer se você me der o seu direito de primogenitura. E Esaú fala: para que me vale esse direito de primogenitura? Eu estou com fome. E ele vende para Jacó aquele direito. Eu poderia fazer uma mensagem inteira, talvez argumentar muito tempo aqui com você, o lado de Esaú também, que ele não valorizou aquilo que tinha. Porque ele não valorizou o que tinha, ele perdeu aquilo que ele tinha. Valoriza aquilo que Deus te deu, valoriza o que você tem, em nome de Jesus. Se você não valorizar, a Bíblia fala que até aquilo que você tem vai ser tirado, e vai ser dado àquele que valoriza. Mas o ponto aqui é que Jacó enganou, trapaceou, e no outro momento, da pior maneira possível, Jacó engana o seu próprio pai. Enquanto Isaac já estava envelhecido, não conseguia enxergar direito. Era comum, você ver isso em todo o Antigo Testamento, antes ali do patriarca da família morrer, ele dava bênção para os seus filhos, e para o primogênito ele dava bênção especial. Jacó engana o seu pai, com a conivência da sua mãe, de fato, e ele diz para Isaac que ele era Esaú, o primogênito, e recebe de Isaac a bênção do primogênito. Quando Esaú fica sabendo disso, ele fica furioso, ele percebe aquilo que ele tinha acabado de perder por conta da trapaça do seu irmão, e ele decide no seu coração dar um fim à vida do seu irmão. Rebeca, mãe de Jacó, fica sabendo daquilo, que ela teme pela vida do filho, então ela elabora um plano com Jacó, para que Jacó fugisse para uma terra distante, longe da fúria de Esaú, para que ele pudesse reconstruir ou dar continuidade à sua vida. A Bíblia fala que na calada da noite Jacó faz isso e ele foge. A Bíblia fala que ele vai ali no caminho do deserto, para a terra do irmão de sua mãe, do seu tio, uma terra distante, para que ali ele pudesse reconstruir a sua vida. Só que a Bíblia fala que no caminho do deserto, coincidentemente, ele é levado para um lugar chamado Betel. Betel, no original, no hebraico, significa casa de Deus. Coincidentemente, ele vai ali para a casa de Deus, e ali ele se deita, e ele tem um sonho. E a Bíblia fala que ele vê uma escada que ligava a terra aos céus, e ele via ali anjos descendo e anjos subindo sobre aquela escada. Interessante que quando Jesus ele encontra com Natanael, um dos discípulos, um dos 12 discípulos lá no Novo Testamento, ele fala para Natanael que ele viria uma escada sobre o Filho do Homem, e ali sobre essa escada anjos subiam e anjos desciam. Essa escada que liga a terra e os céus, Jesus ensina para Natanael que é o próprio Jesus. Sim, Jesus é essa escada aqui na casa de Deus, que liga a terra aos céus, que nos liga ao Senhor Jesus, que nos liga ao Deus Todo-Poderoso. E ali naquele sonho Deus fala com Jacó pela primeira vez. Ali naquele sonho Deus se encontra com Jacó pela primeira vez, e é muito interessante o que Deus fala a Jacó. Ele diz assim: Jacó, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, o seu pai. Para mim isso é muito significativo, porque em todos os outros lugares da palavra de Deus
nós vemos Deus falando que Ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas aqui Deus não se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele se apresenta como Deus de Abraão e de Isaac, porque até então Ele não era Deus de Jacó. Aí Ele vira para Jacó e diz: Jacó, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, o seu pai. Aí Ele reafirma todas as promessas a Jacó. Ele fala: Jacó, se você for fiel, todas essas promessas virão até você. Mas o que eu quero pontuar aqui é que até então Deus não era Deus de Jacó, e Ele só encontrou com Jacó ali porque ele tinha uma aliança com Abraão e com Isaac, que era pai e avô de Jacó. E essa mensagem é para você, mamãe, essa mensagem é para você, papai, porque aqui no texto eu aprendo que Deus só encontrou com Jacó porque ele tinha uma aliança com o avô de Jacó e uma aliança com o pai de Jacó. Talvez você tenha filhos aí que estão sofrendo as consequências dos seus próprios erros. Talvez você tenha filhos aí que estão correndo no deserto, talvez enganado por alguém ou enganado pelo seu próprio coração. Mas é a sua aliança com o Deus de Israel, é a sua aliança com o Deus de Abraão e de Isaac, que vai levar com que o Espírito Santo corra atrás dos seus filhos, que vai fazer com que Deus não desista da sua descendência. Lá no deserto, lá distante ali de Betel, ou lá distante ali de Canaã, que Deus vai encontrar com a sua família, que Deus vai restaurar os seus filhos, que Deus vai restaurar a sua casa, em nome de Jesus. A sua aliança com Deus não só influencia o seu futuro, mas também o futuro dos seus filhos. Deus estava encontrando com Jacó não pelas suas atitudes, mas porque o seu avô tinha uma aliança com ele, porque o seu pai tinha uma aliança com ele. Em nome de Jesus, vovô, vovó, é a sua aliança com Deus que vai trazer a bênção de Deus sobre a vida dos seus netos, em nome de Jesus. Mas esse lugar, a Bíblia fala que era Betel. É ali em Betel que Deus se encontra com Jacó pela primeira vez. Depois ele vai ali para a casa de Labão, irmão de Rebeca. Ele demora 14 anos trabalhando para que ele pudesse casar com uma das filhas de Labão. E a Bíblia fala que ele passa muito tempo ali reconstruindo a sua vida. Depois desses anos todos, ele toma para si Raquel e Lia como esposas, as duas filhas de Labão. Ele constitui família, ele tem filhos, ele se torna próspero ali, até que depois de muito tempo Deus faz com que a situação ali fique desagradável, desconfortável, para que ele saísse da terra e voltasse para Betel, e voltasse para Canaã. Depois de uma peregrinação de muitos anos, a Bíblia fala que Deus conduz Jacó a voltar a Canaã. E quando ele volta ali para a terra de Canaã, a terra da sua mãe, a terra do seu pai, ele passa por Betel. E ali Deus fala com ele. Você pode ler no capítulo 34. Deus se encontra com ele mais uma vez, porque em Betel é o lugar onde Deus se encontrou com Jacó. Betel é o lugar onde Deus se encontra com você. A casa do Senhor é o lugar onde a presença de Deus se manifesta. A casa do Senhor é o lugar onde Deus traz a sua direção para o seu povo. E eu vou encerrar com esse princípio. A Bíblia fala, o verso 16 diz que Jacó partiu de Betel. Aí as coisas começaram a complicar para sua esposa, para Raquel. A lição que eu quero deixar com você é: não saia de Betel. Betel é o lugar da comunhão com o Senhor. Betel é o lugar onde você tem o seu tempo com Deus. Não deixa de ter o seu tempo com Deus, não deixa de ter a sua comunhão com Deus. É fundamental para o seu dia a dia.
Não deixa para falar com Deus só quando você vem aqui fisicamente, não. Que você possa ter o seu tempo de comunhão com Deus, que você possa buscar o Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Quando as coisas ficarem difíceis, não se afaste de Deus, não se esfrie com Deus, pelo contrário, corra para os pés do Senhor, corra para a presença de Deus, se aqueça no Espírito Santo, em nome de Jesus. E Betel representa a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, o lugar onde Deus se manifesta, o lugar onde a arca de Deus está. Todas as vezes que Deus levou Jacó para uma nova posição, ele passou por Betel. Quando ele sai da casa do seu pai para constituir família ali na casa de Labão, e quando ele volta para a terra da promessa, ele passa por Betel. É aqui em Betel que Deus vai te levar para novos níveis, em nome de Jesus. É aqui em Betel que Deus vai te levar para novas estações, em nome de Jesus, para o propósito que Ele tem para a sua vida.